Estamos com o horário bem avançado, 10 horas 48 minutos, mas eu gostaria de refletir com você o que está em João 8, a partir do versículo 2. Ao amanhecer, ele, Jesus, apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo, para ensinar esse povo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que nos diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, diz aqui o versículo, a fim de terem uma base para acusá-lo. Ou seja, se Jesus não condenasse a mulher, ele estaria sendo negligente, ele estaria sendo, quem sabe, um herege, e se ele a condenasse, estaria sendo, quem sabe, um tirano, estaria condenando alguém e tirando ali boa parte do seu favor popular. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. É a sequência do versículo 6. Alguns comentaristas bíblicos dizem que aqui Jesus começou então a escrever pecados dos que estavam ao redor, que estavam presenciando aquela cena, principalmente pecados daqueles que a estavam condenando. Quem sabe pecados relacionados àquele mesmo ato, pois aqui foi uma armadilha. Por mais que a mulher ela tivesse um histórico de prostituição, um histórico de violação das leis daquela época, das leis que regiam o povo judeu, eles haviam planejado toda aquela situação para tentar condenar a Jesus, e ela era apenas um objeto nesse tabuleiro todo, apenas uma pecinha. E aí Jesus então, colocando quem sabe ali, fulano preparou a emboscada, Cicrano se deitou com a mulher, outro acordou mais cedo, invadiu a casa, abriu a porta, trouxe ela pela mão, inocentando o seu amigo. E aí, quando aquilo aconteceu, as pessoas simplesmente foram deixando aqui o local do julgamento. Versículo 7, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram então foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Até que Jesus ficou só, ele e a mulher, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou à mulher: Onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Mateus 7, versículo 1 diz: Não julguem para que vocês não sejam julgados. Sabe, a gente tem uma tendência a ficar julgando os outros, né? Eu, por vezes, me pego julgando um terceiro, uma pessoa desconhecida. Às vezes a gente tem pouco contato, né, do que aconteceu, de repente por algum post nas redes sociais, por alguma notícia, e a gente já sai traçando condenações às pessoas ao nosso redor. Eu imagino como que deve ser para Satanás pegar todas essas condenações humanas e anotar em seu caderninho, né, entre aspas, para apresentar no dia do julgamento final e dizer: olha, Deus, o Esael merece a condenação, porque numa situação semelhante ele julgou uma pessoa que é um terceiro com a morte. Ele julgou de tal maneira que condenou aquela pessoa a pagar o preço pelo que havia realizado. Então o Esael agora merece também pagar pelo seu pecado, merece a condenação. A Bíblia diz que haverá sim um grande julgamento. Haverá um julgamento com proporções celestiais. Está em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11. Diz assim: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida.
Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo então o que estava registrado em um dos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, ou seja, as profundezas do inferno, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, o lago de fogo que é a segunda morte. Aqueles cujos nomes, no entanto, não foram encontrados no livro da vida, esses foram os lançados no lago de fogo. Há um livro onde é registrado todos os nossos atos. Nós seremos julgados por esses atos. Entretanto, nós podemos ser libertos da condenação se o nosso nome estiver no livro da vida. É um princípio do direito que sempre é necessário haver um acusador, um defensor, uma pessoa a ser julgada, uma causa a ser julgada. E é necessário haver um juiz. Então, um acusador, um defensor, uma pessoa, um juiz. É necessário haver um ato, um fato gerador, e aí será então declarada a inocência, a culpa ou dolo. Nós temos o nosso juiz, que é Deus, temos o advogado junto ao Pai, que é Jesus, conforme primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Nós temos o acusador, que é Satanás, conforme a gente pode conferir em Apocalipse 12, versículo 7 até o 10. E nós somos os julgados. Nós somos aqueles que serão julgados. Julgados conforme a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Primeira carta de João 3, versículo 4. E neste julgamento todo, nós vamos ser aqueles que serão condenados porque atiraram a primeira pedra, ou nós seremos absolvidos? Que Deus nos ajude, nos abençoe a olharmos primeiro a trave que tem nos nossos olhos e não o cisco que tem no olho do nosso irmão. Para mim, Israel Fernando, foi um grande prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você ao longo de toda esta semana, de todo este ano. Desejo a você um ótimo final de semana, um bom sábado. Fique na paz. E se você tiver saudade de mim pelos próximos 20 dias, em razão das minhas férias, acesse youtube.com/Israel Fernando e acompanhe essa e outras mensagens. Um grande abraço e até o dia 4 de abril, se Deus assim permitir. Até lá.